A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Sejam muito bem-vindos a este canal. Se inscrevam e deixem um like e compartilhem para que vidas sejam alertadas sobre o fim dos tempos. 2020 está sendo o cenário para o cumprimento das profecias bíblicas. Embora muitos desacreditam, zombam e levam na brincadeira, esse assunto é seríssimo. É de suma importância, pois pode custar o tormento ou o alívio de muitas vidas. A primeira citação bíblica sobre os gafanhotos foi no Egito, no livro de Êxodo, capítulo 10, de 1 a 15. Foi a 8ª praga que Deus enviou a Faraó e ao povo do Egito por não libertarem o povo de Israel para que adorassem o Senhor nosso Deus. Da escravidão para adorarem e servirem ao Senhor como uma nação. Muitos até hoje não acreditam nas histórias bíblicas, na abertura do Mar Vermelho para o povo de Israel passar, nas pragas do Egito, na carruagem de fogo que arrebatou Elias, no dilúvio, na arca construída por Noé. Não acreditam que Jesus ressuscitou dos mortos e nem acreditam que Ele é Deus e que Ele existe. Sejam céticos ou não, as profecias bíblicas foram deixadas, reveladas por Deus, justamente para o tempo do fim. Aquele que crê e ter fé nele será salvo, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Em Joel capítulo 1, do verso 1 ao 11, a profecia de Joel fala sobre a invasão dos gafanhotos. No capítulo 2, do versículo 1 ao 10, fala sobre o exército desses gafanhotos que invadiriam a terra. O livro de Joel diz sobre gafanhotos literalmente, sobre os insetos que comerão as pastagens, as plantações, os alimentos estocados e invadirão as casas, as ruas, as praças, os palácios e devorarão tudo que eles acharem pela frente. Esses gafanhotos do livro de Joel farão ruína às coisas materiais, levará o povo à fome, à miséria, à destruição financeira. No livro de Joel, diz que nos últimos dias, depois desses acontecimentos, ele exorta ao povo que se arrependam e se convertam ao Senhor, e assim, chorando todos, clamando todos e abandonando o pecado. Em Joel capítulo 2, do verso 18 a 28, o Senhor Deus promete responder àqueles que chorar, se humilhar e se arrepender, restituirá os anos que os gafanhotos e insetos destruíram a terra e derramará o seu Santo Espírito sobre toda a humanidade. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão com um grande e terrível dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esses gafanhotos são insetos, milhões de insetos devoradores que acontecerão antes da vinda do Senhor e devorarão as plantações, a relva, as árvores, as coisas materiais. Mas, no livro de Apocalipse, no capítulo 9, do versículo 1 ao 4 e do versículo 7 ao 11, fala a respeito de gafanhotos que sairão como fumaça do poço do abismo, quando uma estrela que cair do céu abrir o poço do abismo, que subiu como uma
gigantesca e ardente fornalha, fogo do próprio inferno, o abismo de fogo. E esses gafanhotos foi dada a ordem que não devorasse árvore nenhuma, plantação nenhuma, erva nenhuma, mas que picassem os homens, atormentassem os homens que não tivessem o selo do Deus vivo, e sim a marca da besta. Esses gafanhotos são espíritos demoníacos vindo da parte do abismo. Esses gafanhotos não são insetos, pois gafanhotos silvestres não picam o ser humano, não atormentam o ser humano, mas esses gafanhotos apocalípticos podem ser até criados em laboratórios e com a tecnologia maligna que irá atormentar o ser humano que não estiver debaixo da proteção de Deus, que não foram selados por Deus. Há alguns estudos que dizem ser esses gafanhotos como drones. Se forem criados em laboratório, poderá ser como o transhumanismo, metade animal e metade máquina. Mas são gafanhotos feitos para a destruição do ser humano. Os gafanhotos insetos, gafanhotos silvestres, não possuem líder. Eles vivem em bando, como diz em Provérbios, capítulo 30, verso 27. Mas os gafanhotos apocalípticos possuem líder, chamado Abaddon ou Apolião, que significa ruína e destruição. Os gafanhotos insetos são insaciáveis. Eles comem e defecam ao mesmo tempo. Quando passam numa região, devastam tudo. No ano de 1866, uma praga, uma nuvem de gafanhotos, invadiu a Argélia. E tão grande foi a devastação que 200.000 pessoas morreram por falta de alimento. Os gafanhotos do Apocalipse são demônios. Nesse período, parece que todo o inferno é liberado para agir na terra sem restrição divina. Romanos, capítulo 1, do verso 18 ao 32. Deus o permitiu, Deus os entregou. Assim, o terrível problema moral que assola esse último século é o julgamento divino aos homens que zombaram da sua palavra. Deus permitiu esses gafanhotos. Esse é o toque da quinta trombeta. E quais são as características desse toque? São espírito de obscuridade. No versículo 2 e 3, o diabo não suporta a luz. Seus agentes também não. Onde a fumaça, onde a luz é toldada, onde o sol da verdade não brilha, onde reina a confusão, onde prevalece as trevas, aí os demônios oprimem o ser humano. Esses agentes do inferno criam um nevoeiro na mente das pessoas, suas filosofias e suas falsas religiões. O diabo cegou o entendimento dos incrédulos. O espírito da destruição. É difícil imaginar uma praga mais devastadora do que gafanhotos. Esses demônios que sobem do abismo têm uma ânsia destruidora, lideradas por Abaddon e Apolion. São implacáveis, impiedosos. Eles não respeitam, agem em bandos. Mas com essa liderança, esses espíritos demoníacos malignos agem sob o comando de Satanás.
Eles atormentarão as vidas que não tiverem o selo do Senhor Jesus. O selo do Espírito Santo é a proteção para o fim dos tempos. Mas, infelizmente, aqueles que tiverem a marca da besta serão atormentados por 5 meses. Segunda característica da quinta trombeta: espírito de poder e domínio vão atuar nos filhos da desobediência. Efésios capítulo 2, verso 3. Quem desobedece a Deus e vive a mentira é filho do diabo, que é o Deus desse século, porque ele é o pai da mentira. Ele controla essas pessoas e no momento que forem invadidas pelos gafanhotos, pois vivem a mentira, com o coração cheio de mágoa e ressentimento. Mateus capítulo 18, verso 34. Espírito da inteligência. Esses espíritos malignos, demônios gafanhotos, podem discernir quem tem o selo de Deus daqueles que não têm. Pois no reino espiritual, os demônios sabem exatamente quem você é. Eles possuem inteligência sobrenatural. Eles armarão ciladas, criarão sutilezas, inventarão filosofias e religiões para torcer a verdade de Deus. Esses demônios gafanhotos invadirão a imprensa, universidades, televisão e até o púlpito das igrejas. A missão dos gafanhotos apocalípticos são: primeiro, atormentar o homem. Apocalipse capítulo 9, versos 4 e 5. Esses gafanhotos são como cavalaria que pisoteiam e fazem trepidar a terra, como escorpiões que ferroam e deixam seu veneno. João está falando de uma invasão extraterrestre, de forças cósmicas do mal invadindo a terra. Um cerco de demônios em volta da terra. Os homens cercados pelos gafanhotos do inferno. Eles tornarão a vida dos homens um pesadelo, despojando os homens de toda perspectiva de felicidade. Eles tornarão a vida humana um palco de dor e um picadeiro de angústias infernais. Esses gafanhotos tirarão a paz da terra. Segunda missão: causar dano ao homem. Esses seres malignos receberam poder para causar dano ao homem. O tormento que eles causarão é pior do que a morte, e será tão grande que os homens procurarão a morte a fim de encontrar alívio para sofrimento e para a dor que sentem. Os homens verão a morte como alívio, mas até a morte fugirá deles. A morte não lhes trará alívio, mas tormento eterno. Como então escapar desses gafanhotos? Que veneno poderemos usar para não sermos atormentados por ele? O povo que será protegido terá o selo de Deus nele. Aqueles que foram selados por Deus na testa, que significa conhecimento de Deus, de Jesus, Yeshua e a obediência à sua palavra, serão protegidos do ataque desse bando de gafanhotos. O selo de Deus é o Espírito Santo que recebemos quando cremos e entregamos nossa vida ao Senhor Jesus. Somos propriedade exclusiva de Deus. Somos povo genuíno de Deus, a igreja do Senhor, sua noiva. Somos invioláveis. O diabo não poderá tocar nos selados. Estarão livres do tormento
dos gafanhotos.